Olá, pessoal! Essa é uma introdução ao curso de Isostática e trataremos sobre estabilidade, estaticidade e esforço simples. Quem fala é a Letícia. Dentro de estabilidade e estaticidade, vamos ver o que é a estabilidade e a estaticidade e como ela se classifica. E dentro dos esforços simples, faremos uma análise de seção e análise dos tipos de esforços. Esse material foi desenvolvido com base no volume 1, sobre estruturas isostáticas, da série Curso de Análise Estrutural, produzido pelo brasileiro José Carlos Susequinte. Então, vamos lá. Estabilidade e estaticidade trata-se de uma classificação da estrutura quanto ao seu equilíbrio, número de incógnitas e número de apoios, que vem a determinar a sua estabilidade. Então, a partir da imagem ao lado, podemos ver que nós temos um apoio de primeiro gênero à direita e um apoio de primeiro gênero à esquerda. Quando os apoios são em número inferior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura, nós temos uma situação hipostática, ou seja, temos mais equações do que incógnitas, como pode ser visto na imagem ao lado. A estrutura está instável, ela pode ter o deslocamento horizontal. O apoio apenas restringe que a barra caia, que a barra tenha o deslocamento vertical. Quando o número de reações de apoio a se determinar é igual ao número de equações disponíveis, nós temos uma situação isostática. E, quando os apoios são em número superior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura, temos uma situação hiperestática. Como é possível ver na imagem ao lado, que é uma estrutura hipostática, as condições explicitadas não são necessárias, mas não suficientes. Como podemos ver, nós temos um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. O apoio em A impede tanto o deslocamento horizontal quanto o deslocamento vertical. Porém, o apoio B apenas está restringindo o deslocamento horizontal, ou seja, a gente tem uma situação de instabilidade. Então, a estrutura é hipostática. Portanto, nós temos que fazer uma análise mais profunda das estruturas e ver qual é o sentido do apoio e como eles estão colocados. Vamos lá para os esforços simples. Ao passar um plano P em um corpo qualquer em equilíbrio, submetido a forças arbitrárias, criamos uma seção S aleatória, que divide o corpo em duas partes. Como pode ser visto na segunda imagem, nós temos de um lado uma parte D e do outro lado uma parte E. Para que essas partes mantenham o equilíbrio, existem esforços internos que irão compensar os externos atuantes na peça. Uma face possui esforços de mesma intensidade da outra, porém de sentidos opostos, ou seja, isso garante a estabilidade das seções. Como esforço simples, nós temos as forças normais, que são forças perpendiculares ao plano da seção. Quando essa força atua no sentido de puxar a estrutura, convenciona-se o sinal positivo e entende-se como tração. Quando atua no sentido de empurrar, entende-se como compressão e convenciona-se o sinal negativo. Ou seja, igual na imagem anterior que foi analisada, se partirmos uma seçãozinha numa estrutura, nós temos duas partes. Se os esforços estão saindo dessa seção, trata-se de uma força de tração. Se os esforços estão entrando nessa seção, trata-se de uma força de compressão, assim como foi convencionado. Também temos as forças cisalhantes, que são forças que se situam no plano da seção, no sentido de fazer as seções deslizarem entre si. Ou seja, é como se tivéssemos cortado a seção e esse corte produzisse uma força no sentido da seção. Ou seja, é uma tendência ao corte. Por isso chamamos de esforço cortante. A força normal resultante, atuante na seção, é a soma algébrica das componentes na direção normal da seção. Também como os esforços simples, temos o momento fletor, que é um momento que atua no plano da seção,
provocando uma rotação dessa seção em torno do eixo do próprio plano. Nós teremos uma parte que estará tracionando e uma parte que estará comprimindo, ou seja, nós teremos uma rotação, um momento na seção. Também temos o momento torsor, que é um momento que atua perpendicularmente ao plano da seção, provocando uma rotação relativa entre as duas seções. É como se tivesse uma força, um vetor de momento saindo da seção, onde a gente fez um corte, e ela estaria provocando uma rotação em torno do seu próprio eixo. Exemplo. Calcule os esforços internos na seção S, indicada na estrutura abaixo. O ângulo de curvatura entre as barras é 90 graus. Como pode ser visto, nós temos uma estrutura que está engastada na base e nós temos como os esforços solicitantes uma força de 4 toneladas, uma força de 1 tonelada saindo do plano da última barra e um esforço de 2 toneladas empurrando horizontalmente. Para simplificar, vamos dividir os cálculos de acordo com as 3 forças existentes à direita da seção. Ou seja, nós poderíamos adotar duas metodologias, ou partir a estrutura na seção S e pegar toda a estrutura apenas a parte esquerda da seção, ou partir a estrutura e pegar toda a estrutura da parte direita. A forma mais simples de resolver seria pegando a parte direita, onde a gente já tem os esforços solicitantes, porque senão nós teríamos que determinar primeiramente as reações de apoio. Como nós queremos fazer de uma forma mais dinâmica, vamos pegar a estrutura da parte à direita. Ou seja, ela pode ser representada por essa figura e esse pórtico. Pegando a estrutura à parte à direita, nós teremos essa imagem, ou seja, 2 metros, 3 metros e as forças solicitantes. Analisando caso por caso, vamos primeiro para a força de 2 toneladas. Para saber qual será o esforço que essas solicitações vão provocar na seção S, nós podemos transferir a força de 2 toneladas para a seção S. Mas transferindo ela para lá, nós também devemos transferir o momento que ela provoca nessa seção, que é de 6 toneladas metro. Da mesma forma, a gente pode transferir a força de 1 tonelada para a seção S, só que transferir também o momento que ela provoca, que é de 2 toneladas. Igualmente, para a força de 4 toneladas, transferimos ela para a seção S, mas juntamente aos 2 momentos que ela provoca. Portanto, a força de 4 toneladas, como já foi visto, provoca um esforço cortante em Z de 4 toneladas, um momento fletor em Y de 8 toneladas e um momento torsor em X de 12 toneladas. A força de 1 tonelada provoca um esforço cortante em Y de 1 tonelada, um momento fletor em Z de 2 toneladas. E, por último, a força de 2 toneladas provoca um esforço normal em X de 2 toneladas e um momento fletor em Z de 6 toneladas. Então, para descobrir o total dos momentos no eixo Z, como nós temos uma componente produzida pela força de 2 toneladas e uma componente produzida pela força de 1 tonelada, devemos somá-las. 6 mais 2, 8 toneladas como o momento resultante. Para entender o sinal dos momentos, basta utilizar a regra da mão direita. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenqnb@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Esta aula é uma contribuição de Anderson Norberto e Letícia Costa.